Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, né? A gente sabe que hoje passamos por um momento delicado, né? Pessoas próximas a gente já infectada pelo vírus, já correndo atrás, né, da situação de saúde. Então, agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos todos aqui reunidos. Obrigada também a todo mundo que está aqui com a gente, né? Claro, agradecer a todo mundo que se disponibilizou aí de um tempinho para estar aqui com a gente neste momento, para esse bate-papo. Então, vamos iniciar. Então, né, diante da situação atual, do momento que estamos vivendo, né, momento de pandemia, de repente nos deparamos com este momento, e aí a gente tem esse pensamento aqui do Viktor Frankl, dizendo que quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, diante, né, de todo esse panorama que a gente está vivendo, acho que mais ou menos o pensamento seria isso, né? Não posso parar, não posso estagnar, temos que continuar levando, né, a vida, o trabalho, a nossa relação em família, em casa, com todos os cuidados possíveis, né? Mas a gente não pode parar. Então, vamos nos transformar para que a gente consiga viver da melhor maneira, nos protegendo da melhor maneira. Então, esta pandemia, ela nos convida a todo instante a estar em um dos lugares mais difíceis, que é o lugar do outro. Então, é um momento de muita reflexão, não só na odontologia, não só na área de saúde, mas no mundo inteiro, de uma forma geral. Então, definição de pandemia, né, é um termo utilizado por pesquisadores da área de saúde para se caracterizar um cenário que a gente está vivendo atualmente. Elas podem ser definidas como epidemias de doenças de caráter infeccioso que se espalham por vários países durante o mesmo período de tempo. Historicamente, a humanidade já experimentou outros tipos de pandemia, né, algumas com ciclos repetidos por alguns séculos, como varíola, como sarampo, ou por décadas, como a cólera, como num período de espaço de tempo também tivemos outras doenças infecciosas causando essa pandemia. Os números relacionados à pandemia da Covid-19, que são considerados, né, números alarmantes, e a gente pode ver diariamente nas estatísticas que a gente anda acompanhando, e esses números estão sendo apresentados com dimensões globais. No nosso estado, né, o estado de Mato Grosso, eu peguei esses dados aqui no dia 4 de julho, recentemente, onde o estado apresentou mais de 20 mil casos confirmados de Covid-19, né, e com o número de óbitos em torno de 755. Então, são números muito assustadores, né, números elevados. A gente está acompanhando isso diariamente e está vendo a evolução de tudo isso, do quadro é muito rápida, então assusta também, né, todo mundo. Então, os dados acerca do vírus relatam, né, que o mesmo apresenta uma elevada capacidade de infecção. O nome do vírus, né, que causa a Covid-19 é o SARS-CoV-2, que é um vírus da família Coronaviridae, com partículas virais esféricas, né, revestidas por um envelope fosfolipídio. Apresenta um genoma de RNA de fita simples associado a proteínas, formando aqui o núcleo capsídeo. As partículas apresentam algumas projeções, né, e elas que emanam de um envelope em forma de espículas formadas
por trímeros da proteína S, né, conhecida, então, a camada de célula spike. Essas projeções, elas geram, então, no vírus, um aspecto de coroa. Então, por isso, a denominação de coronavírus. Essa proteína S, ela é responsável pela adesão do vírus nas células do hospedeiro e participa de um processo de interiorização dessa célula, onde vai haver a fusão entre as membranas viral e da célula e a entrada, né, pela fagocitose do vírus no citoplasma. No caso do SARS-CoV-2, a proteína S reconhece, né, através do seu domínio ligante, um receptor ACE2, que é uma enzima conversora de angiotensina da célula. Esse ACE2 está presente, né, na mucosa oral, na língua, na gengiva, em glândulas salivares, nos botões gustativos e também na mucosa respiratória. Então, também alguns artigos, já alguns estudiosos já salientaram que o vírus permanece vivo nas superfícies também e pode ser transmitido por gotículas e aerossóis, pela fala e também pelos procedimentos odontológicos. Então, diante, né, disso, né, a gente sabendo que a principal via de transmissão dele inclui a transmissão direta através de tosse, de espirros, da própria fala, né, transmissão por contato com superfícies que estejam contaminadas por esse vírus, pela transmissão indireta por meio de fluidos e saliva. Então, levando em conta tudo isso, né, levando em conta a proximidade que o cirurgião fica, né, face a face ali com o seu paciente, levando em conta a exposição à saliva e a outros fluidos, além de instrumentos que podem estar contaminados, né? Então, diante de tudo isso, a gente viu, né, faz-se necessário um cuidado redobrado em relação ao manejo do paciente, né, no nosso consultório odontológico, no serviço público, nas clínicas odontológicas, cuidados inerentes a quê? Né? Inerentes ao manejo do paciente, uma limpeza do consultório, a proteção, né, o uso de EPIs por todo profissional da equipe, né, do consultório, equipe de saúde bucal, diante, né, desse panorama, diante do Covid-19. Então, já temos na literatura alguns trabalhos já publicados, né, referente a orientações, né, de como lidar diante desse quadro. Esse trabalho foi publicado agora em março de 2020, né, pela doutora Juliana Franco. Ele orienta principalmente a equipe de saúde bucal sobre como recomendações pertinentes aos procedimentos odontológicos a serem realizados, aqui, pertinentes aos procedimentos odontológicos, ao consultório odontológico, a equipe auxiliar e o próprio cirurgião dentista, em relação ao uso de equipamentos de proteção, de adaptações de técnicas odontológicas, para que possamos realizar esses procedimentos com total segurança neste momento. A relevância clínica, né, do artigo traz para a gente, então, um entendimento por parte do profissional cirurgião dentista de normativas de biossegurança e outros cuidados que possibilitem a realização do tratamento odontológico de forma segura em momentos de pandemia. Então, mudou-se, né, bruscamente os tipos de atendimento, os procedimentos a serem realizados, tudo por conta da segurança da equipe e do paciente de um modo geral, de uma forma geral. Então, antes da gente introduzir propriamente o assunto sobre as urgências, né, que são agora os procedimentos considerados a serem realizados durante esse momento de pandemia,
Vale aqui salientar que a gente tem diferentes tipos de atendimento odontológico, né? Temos os procedimentos eletivos, onde os principais procedimentos realizados pelo cirurgião dentista, tanto no consultório odontológico, quanto no Sistema Único de Saúde, nas clínicas odontológicas, na atenção básica, na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem procedimentos eletivos, que são consultas programadas, onde já se tem o conhecimento prévio, né, da história médica, da história odontológica do paciente, onde já foi realizado um planejamento, um plano de tratamento, né, baseado nas necessidades do paciente durante a sua primeira consulta, durante a anamnese. Então, ele é considerado um procedimento planejado, é um procedimento agendado, né, com hora marcada, ou seja, o profissional cirurgião dentista aqui, ele tem a previsibilidade do que será realizado no paciente. Quanto aos procedimentos de emergência, né, a gente sabe que eles não são tão comuns no dia a dia, né, do consultório, e significa que o paciente encontra-se no estado de saúde agravado e correndo o risco de vir a óbito. Já os procedimentos de urgência são caracterizados por ser um tratamento inesperado e imprevisível. O paciente que busca ou necessita de um tratamento de urgência apresenta-se incapacitado para suas atividades rotineiras, né, e ainda vivenciando uma sintomatologia desagradável ou desabilitante, né, como é o caso da dor. No atual cenário, então, o Ministério da Saúde orientou a suspensão dos atendimentos eletivos, né, estando liberados apenas aqueles atendimentos de urgência e emergência, visto que os procedimentos realizados pelos cirurgiões dentistas aumentam, então, a chance, né, de se contaminar tanto o paciente enquanto a equipe e de disseminar a Covid-19. Então, hoje, o paciente chega numa unidade de saúde, né, temoroso, assustado, né, assim como a equipe também, a gente tenta orientar, mas todo mundo, de alguma forma, chega um pouco com receio, né, de estar ali, de realizar um procedimento de uma forma geral. Então, esse paciente, ele deve ser acolhido dentro da unidade de saúde da melhor forma possível e que a equipe lhe proporcione um cuidado, né, seja diante de uma orientação, diante da explicação por que os atendimentos eletivos não estão sendo realizados, por que a demora, né, geralmente eles chegam perguntando, quando que vai voltar a agendar o tratamento? Então, a gente também ainda não sabe, a gente depende das orientações do Ministério da Saúde, das orientações da Secretaria de Saúde, então, a gente solicita que vocês aguardem mais um pouquinho e estejam sempre ligando, buscando informações com a nossa equipe. Essa equipe, ela deve dar uma resposta efetiva a esse paciente, né? Então, diante desse temor, diante desse medo, diante da dor que ele tem, a gente tem que não necessariamente fechar a porta, não podemos fechar a porta e falar, não, hoje não pode atender porque a suspeita de Covid é muito alta. Não, a gente tem que acolher, conseguir explicar para ele o motivo pelo qual o atendimento eletivo foi suspenso, a gente faz uma pré-triagem e diante mesmo dessa pré-triagem, orientar ele a buscar o serviço médico, né, se ele tiver com algum sintoma, alguma suspeita da infecção pelo Covid. Então, essa orientação serve como um acolhimento, né, um conforto para esse nosso paciente. Então, ele deve ser acolhido, direcionado a partir da sua queixa principal. Lembrando que, como orientação do Ministério da Saúde, os serviços de urgência estão sendo realizados no SUS hoje, tanto na atenção primária, né, com as equipes de saúde bucal, na estratégia de saúde da família, quanto na atenção secundária, nos CELS, né, nos centros de especialidades odontológicas estão sendo realizados também somente os serviços de urgência, e na atenção terciária também, dentro dos hospitais com
os nossos colegas bucomaxilo. Então, diante do artigo, né, da doutora Juliana Franco, ela vem ressaltar que, neste momento, né, cabe um discernimento para a execução de procedimentos odontológicos, sendo realizado atendimento apenas de urgências e emergências, visto que o potencial de infecção na saliva ainda é desconhecido, além da formação exuberante de aerosóis provenientes da realização dos procedimentos. O custo-benefício para a realização de procedimentos odontológicos de forma indiscriminada durante a pandemia pode ser considerada um agravo maior à população do que o auxílio propriamente dito. Então, isso a gente tem que conseguir repassar essa informação, informar o nosso paciente, né, quando ele procura com a sua queixa, de forma que ele consiga entender por que houve essa mudança no atendimento. Então, diante, né, dessas condutas, após o surgimento da Covid-19, a gente traz, né, a definição de urgência, e lembrando que o tratamento eletivo está no momento, né, a gente vai aguardar o segundo momento para continuar, né, então, no momento, não estão sendo realizados procedimentos em tratamento eletivo, estamos aguardando um segundo momento para isso acontecer. Então, urgência odontológica pode ser entendida como medidas rápidas de atendimento que têm por objetivo aliviar principalmente os sintomas dolorosos e infecciosos da cavidade bucal. Essa condição que apresenta o paciente deve, portanto, ser tratada de forma iminente. Várias situações podem gerar uma urgência odontológica e levam geralmente ao afastamento laboral, escolar e baixa na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, ocorrem com mais frequências em pessoas que não fazem tratamento regular com o cirurgião dentista, porém podem surgir também após ou durante o tratamento odontológico. A demanda, né, a procura pela urgência aumentou muito nesse período, né, a gente vivencia isso diariamente dentro da unidade, até porque o tratamento foi interrompido, então mesmo os pacientes que já estavam em andamento com seu tratamento, daí após 3, 4 meses sem a intervenção, eles estão vindo buscar também pelo serviço de urgência, né, diante da necessidade que eles vislumbram. Então, a urgência é um procedimento inesperado, imprevisível, né, que deixa o paciente incapacitado de realizar suas tarefas do cotidiano. Os quadros mais comuns: a dor, né, principal agravo que o usuário refere, né, que traz ele na clínica, no consultório. O trauma também é um dos quadros comuns, dentre eles a avulsão do elemento, né, às vezes fratura também de esmalte, dentina, às vezes com exposição da polpa, causando dor. Então, também é frequente. Fraturas de próteses removíveis, né, prótese total, prótese parcial removível, são consideradas também como urgência dentro da unidade de saúde, devido à incapacidade, né, dela de deixar o indivíduo incapaz de fazer a sua alimentação, da fonação e propriamente também da estética, né, diante dessa fratura do material. E aí, os estudos mais recentes, né, a gente vem com um rol de procedimentos a serem realizados pelo cirurgião dentista em momentos de pacientes com Covid-19, né, segundo a American Dental Association. Então, os principais procedimentos considerados de urgência nos dias atuais: a dor odontológica aguda, decorrente de inflamações da polpa dentária, a pulpite, a cárie extensa ou restaurações fraturadas, a pericoronarite, ou dor relacionada a processos infecciosos envolvendo terceiros molares retidos, a alveolite pós-operatória, né, com controle ou aplicação medicamentosa local, os abscessos, tanto de origem dentária como periodontal, a fratura de dente resultando em dor ou causando trauma de tecido mole bucal, a cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas, caso a restauração provisória ou definitiva estiver solta, perdida
quebrada ou ainda estiver causando injúria, né, ou inflamação gengival. Ajuste ou reparo de próteses removíveis que estejam causando dor ou com a função mastigatória comprometida. Troca de medicação intracanal para endodontia, caso o paciente esteja com dor. A necrose pulpar com a presença de secreção purulenta. O ajuste, troca ou remoção de arcos, né, ou algum dispositivo ortodôntico, banda, bracket, que estiverem ulcerando a mucosa bucal, é considerado, então, um procedimento de urgência. Trauma dentário com avulsão ou luxação. E ainda, Franco e colaboradores acrescentam outras recomendações pertinentes aos pacientes oncológicos e pacientes complexos sistemicamente, como mucosites orais, com indicação de tratamento com laser terapia, tratamento odontológico necessário prévio a procedimento médico crítico, né, biópsia de alterações anormais de tecidos orais, principalmente nas desordens potencialmente malignas. E aí aqui também algumas orientações para os pacientes no nível terciário, né, dentro dos hospitais, como instalação de protetores bucais em pacientes entubados, no UTI, tratamento de lesões traumáticas também em pacientes entubados, e reembasamento de prótese total para progressão da dieta oral, também em nível hospitalar. Então, esse rol de procedimentos, né, que foi estipulado, que foi estudado, né, de acordo com as evidências científicas, né, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né, que mudou totalmente. Então, trazendo orientações, trazendo um norte, um parâmetro de como proceder esses atendimentos, né? Diante disso, a tomada de decisão, claro que é do profissional, né, cirurgião dentista. Então, a decisão, o clínico tem a responsabilidade de informar o seu paciente ainda o plano, né, de tratamento recomendado diante daquela situação, né, alertando quanto às alternativas, aos riscos e benefícios correspondentes e o prognóstico esperado nas circunstâncias atuais, né? A gente tem que orientar, então, que diante de um curativo de demora, ele vai ter que estar retornando mediante a recidiva de dor ou mediante a fratura da restauração temporária. Então, todas essas orientações têm que estar sendo repassadas ao nosso paciente. E essa tomada de decisão clínica, né, depende, claro, de uma decisão baseada em evidências científicas, né? Ainda que o rol de procedimentos esteja restrito, né, temos que realizá-los tudo mediante aos princípios de evidência, tudo relacionado a evidências científicas. Entre o principal motivo, né, de procura na urgência, então, a gente já relatou o que é a dor, né, que é um complexo fenômeno fisiológico, psicológico, onde os níveis de percepção de dor não são constantes, cada paciente tem o seu nível de dor, cada paciente tem o seu limiar de dor, assim como as reações à dor mudam sob várias circunstâncias, né? O mesmo paciente, em elementos diferentes, pode apresentar níveis limiares de dor diferentes também. O limiar de reação à dor é significativamente alterado pelas experiências passadas e pelo estado emocional e níveis de ansiedade presente. Então, aqui também entra a fala, né, o acolhimento, a acolhida, como ouvir esse paciente. Então, não é ali na recepção que a gente deve estar fazendo essa triagem, né? Tem que ter um profissional para estar fazendo a pré-triagem desse paciente para orientá-lo se ele vai dar sequência ao procedimento ou não, né, mediante a suspeita do COVID ou não. A dor de origem pulpar ou perirradicular corresponde a cerca de 90% dos casos de urgência em consultórios odontológicos e em grande parte desses casos a intervenção endodôntica se torna necessária. Então é importante salientar, né, que
Somente prescrição medicamentosa não irá, de repente, proporcionar um alívio da dor eficiente nos casos de dor de origem pulpar. Então, precisamos fazer a intervenção, realizar a abertura coronária, dentro dos procedimentos, estão sendo orientados para que sejam realizados, né, técnicas minimamente invasivas. Então, de repente, se a gente conseguir, tiver uma dentina infectada já bastante amolecida, a gente consegue remover mediante curetas ou baixa rotação, mas a gente sabe que a dor de origem pulpar, né, diante de uma pulpite irreversível, somente a prescrição medicamentosa não irá resolver o problema da dor desse paciente. Então, temos que utilizar de alguns meios para resolver esse problema. E aí, a proteção, né, a gente está cada dia mais dentro, né, das normas de biossegurança, dos EPIs adequados para se atender esse nosso paciente. A gente tem que estar buscando, tem que estar atualizando e utilizando da melhor forma possível esses EPIs para que a proteção, tanto nossa, quanto da nossa equipe, quanto do paciente, seja efetiva. Tem hora que não tem como a gente não utilizar, né, a alta rotação principalmente. A grande maioria de eventos a gente consegue, de outras formas, tornar-se efetivo, mas diante de uma pulpite não tem como a gente aliviar o paciente da dor se não utilizar, se não fizer procedimento de abertura coronária. Por ser uma entidade psicológica e biológica, o controle da dor odontogênica deve considerar tanto sinais e sintomas físicos quanto o estado emocional do paciente. Então, as suas necessidades, os medos, né, que ele traz, a maneira do paciente lidar com a dor devem ser compreendidos. A gente tem que saber ouvir, tem que saber escutar a queixa do nosso paciente. E agora um pouquinho, né, referente, trazendo um pouquinho dos aspectos éticos, né, do procedimento de urgência, dentro do Código de Ética Odontológica. Então, a gente tem lá um parágrafo que diz, né, que negar o atendimento a pacientes em estado de urgência configura uma infração ética. Então, caso se julgue incapaz de atender, né, você deve acolher e encaminhar o paciente para um outro profissional que tenha condições de realizar esse procedimento. Não incorre infração ética iniciar o procedimento de urgência sem o consentimento do responsável em casos de menores de idade. Ainda, né, sobre o Código dos Aspectos Éticos, quanto ao relacionamento com o paciente, no artigo 7º, constitui infração ética. Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Iniciar tratamento de menores sem autorização de seus responsáveis ou representantes, exceto em caso de urgência ou emergência. Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio de paciente ou do seu responsável, exceto em casos de urgência e emergência. Então, a gente pode, durante esses procedimentos, sim, iniciar esse tratamento em casos de urgência. E aí, a gente traz aqui a situação, né, do acolhimento, a situação do bom senso, né? Ao atender um paciente com urgência, todo clínico deve determinar o melhor tratamento de acordo com o diagnóstico. O tratamento pode variar dependendo da condição pulpar e periapical, da intensidade e duração da dor e da presença de um edema difuso ou com ponto de flutuação. Então, a gente, mediante uma anamnese, né, que seja um exame clínico, uma anamnese, ainda que seja um pouco mais rápida, numa situação de urgência, a gente tem que saber avaliar e a gente tem sim que avaliar para saber quais as medidas a tomar mesmo durante um procedimento de urgência, né? A gente sabe, enquanto profissional da saúde, enquanto cirurgião dentista, que só prescrição medicamentosa não é um procedimento realizado. Ele configura como um auxílio, né? Então, a gente
lança mão de medicamentos, sim, de prescrição após o procedimento, mas somente a prescrição não deve ser realizada. Então, diante desse confronto, né, do paciente com o profissional, por mais simples que seja o nosso paciente, né, mais simples que seja o procedimento a ser realizado, quando ele está bem orientado, né, quando ele consegue relatar para a gente, né, a gente consegue interpretar através do sofrimento dele, mesmo numa linguagem simples, transformar-se, né, a informação que ele nos dá da sua dor, mediante o que ele passou durante aquele período de dor, se ele sofreu à noite, se ele não dormiu, se ele não conseguiu trabalhar. Então, mediante a queixa que ele nos dá, por mais simples que seja o nosso paciente, a gente consegue interpretar para fazer um planejamento rápido ali, mediante o procedimento, né, para estabelecer um diagnóstico. Das pulpopatias, a gente sabe, é necessário conhecer os sintomas. Então, a dor pode ser espontânea, pulsátil, constante, noturna. Ela não manifesta só de uma forma. Ela apresenta características diferenciadas e podem ser agrupadas nessas categorias. Então, sempre que a gente estiver diante da análise de dor, a gente deve pensar nas seguintes situações, né? A condição do aparecimento da dor, se ela é provocada, se é espontânea, a condição da duração dessa dor, se ela tem um declínio rápido ou lento, a frequência dela, a sede, onde que ela está, se ela é uma dor localizada ou difusa. Então, esse questionamento deve ser realizado, sim, mesmo mediante procedimento de urgência, para a gente saber o diagnóstico e realizar esse atendimento da melhor forma possível. Então, como eu falei, a origem da dor. Ela é insuficientemente compreendida, né? Uma compreensão de mecanismos de diferentes tipos de começo de dor poderá ser útil no diagnóstico e controle de problemas endodônticos, pois as doenças que envolvem a polpa e o tecido periapical geralmente resultam em quadros dolorosos. A dor, quanto ao comportamento da dor, a dor de origem dentária pode ser espontânea ou induzida, né, ou provocada, de várias maneiras. Ela pode ser intermitente, com período totalmente livre de dor, e entre os ataques. Pode ser contínua, mas entremeada por exacerbações lancinantes que irradiam pela face. A qualidade da dor. A dor branda pode ser sentida apenas como uma irritação, uma sensibilidade. Quando severa, pode ter uma qualidade de queima, né? As dores dentárias podem ocorrer espontaneamente ou ser induzidas por uma variedade de estímulos, como modificações térmicas, contato com alimentos doce, com líquido, por toque ou por pressão. Podem ser momentâneas ou prolongadas, contínuas ou intermitentes. A localização da dor. A dor suja após uma injúria à polpa é localizada de modo ineficiente pelo paciente. Então, às vezes, nem ele sabe dizer para a gente qual o elemento que realmente está incomodando. Ela pode estar, a dor sentida difusa, né? Ela pode estar, ele não consegue localizar exatamente o elemento porque ela está difusa pela maxila, mandíbula, pela face e até mesmo provocando dores de cabeça. A dor pulpar de estímulo induzido. Então, a capacidade sensorial da polpa é predominantemente, mas não é exclusiva, né, nociceptiva. A polpa também é sensível a estímulos elétricos e estímulos de latejamento. A polpa contém ambos os neurônios condutores, né, os rápidos, tanto os rápidos quanto lentos. Há uma quantidade significante de fibras do tipo C, que podem ser ativadas pela estimulação elétrica. Então, a densidade de inervação da polpa dental está calculada por volta de 15 vezes a densidade de inervação da pele. Então, a dor é do tipo limiar, quando comparada com a graduada reação mostrada pela dor musculoesqueletal. Então, a gente consegue tirar do nosso paciente o nível de dor através do limiar dele, né? O quanto ele suporta essa dor. Então, nenhuma reação ocorre
até que o nível de limiar dele seja alcançado. Então, a gente pode considerar a dor como um processo subjetivo, né? Não tem como a gente dizer para o paciente, não, acho que sua dor não está tão intensa, tá? Não, é o paciente que vai relatar para a gente, né, mediante esse limiar que ele tem. Então, a mesma injúria num paciente pode não causar tanta dor em outro paciente. Então, por isso a gente tem que saber ouvir essa queixa do nosso paciente. A dor de origem pulpar pode ser resultado da estimulação de 2 tipos de fibras, né, as fibras delta A e fibras do tipo C. As fibras nervosas delta A são mielínicas, com rápida velocidade de condução e possuem um baixo limiar de estabilidade. São responsáveis pela dor de origem dentinária. Uma vez exposta à cavidade bucal, a dentina é sensível a estímulos aplicados, mesmo na ausência de um processo patológico pulpar, né, considerado como hipersensibilidade dentinária. Então, a gente tem as fibras as fibras C são de condução lenta, amielinizadas, com estímulos são induzidas por estímulos térmicos, mecânicos e químicos, né, corresponde à dor crônica, indistinta e difusa, mal localizada. As fibras delta A têm uma condução rápida, são mielinizadas, com estímulos térmicos e mecânicos, né, representa uma dor aguda, uma dor lancinante, uma dor cortante bem localizada. Nos estágios iniciais, né, da pulpite, né, a pulpite reversível ainda, o limiar de estabilidade dessas fibras, então delta A, é reduzido, tornando-se mais suscetível aos estímulos externos, principalmente o estímulo frio. A dor oriunda de estimulação das fibras delta A é uma dor provocada, rápida e de curta duração, e desaparece imediatamente após a remoção desse estímulo. Já as fibras do tipo C são amielínicas, né, com diâmetro de 0,4 a 1 micrômetro, com elevado limiar de estabilidade. Então, elas são responsáveis pela dor severa, a dor contínua, espontânea e, às vezes, difusa. Nestes casos, há necessidade de intervenção endodôntica para alívio da dor. Na maioria das urgências consideradas, né, na polpa, né, endodônticas, a dor está presente. E é causada por complicações de cárie, como pulpopatias, quando há um comprometimento pulpar, e periapicopatias, periodontopatias, quando há um comprometimento do periodonto apical. As alterações patológicas pulpares agudas frequentemente presentes nas urgências são pulpite aguda reversível, são processos agudos incipientes, pulpite aguda irreversível, já com processos inflamatórios agudos e avançados. O comprometimento do periodonto apical manifesta-se da seguinte forma: a periodontite apical aguda, que pode ser tanto de origem física, química ou bacteriana, um abscesso dentoalveolar, que pode ter a fase inicial em evolução ou evoluído, o abscesso de Fênix, né, que é uma reagudização do processo crônico, que também tem sua fase inicial em evolução e evoluído, e os flare-ups, que são condições inflamatórias agudas pós-operatórias, né, durante o tratamento endodôntico. Na busca pelo diagnóstico, então, o profissional cirurgião dentista, ele deve considerar as alterações agudas inflamatórias de origem endodôntica, os abscessos, né, o abscesso periodontal, infecção pericoronária, a cialolitíase também causam de dor, queimaduras físicas, químicas, as doenças viróticas, a gengivites agudas e alterações traumáticas. Várias alterações pulpares e perirradiculares podem levar à dor e à tumefação, e isso representa para a gente quadros de urgência. Entretanto, a experiência clínica mostra que, na maioria das vezes, as verdadeiras urgências de origem endodôntica precisam de uma intervenção no sistema de canais radiculares para que esse problema seja resolvido, né? Se não houver essa intervenção, com certeza o paciente estará te ligando ou estará retornando à humanidade no dia seguinte, na semana seguinte, se essa intervenção não for muito bem conduzida.
tá? Então, por isso a importância do diagnóstico, para a gente saber qual o procedimento correto a ser realizado, mesmo mediante a urgência, tá? As dores de origem pulpar, começando pela hipersensibilidade dentinária. Então, é uma dor aguda, fugaz, localizada e provocada após estímulos mecânicos, osmóticos, térmicos e bacterianos. Muitas vezes associado também à recessão gengival, que em cerca de 10% dos pacientes promove a exposição dentinária na região cervical por ausência, né, pelo gap que existe ali entre esmalte e cemento. Qual seria a melhor conduta, né, diante de uma hipersensibilidade dentinária? Então, a gente orientar o paciente, né, utilizar dentifrício com agente dessensibilizante, né, o nitrato de potássio, ele reduz a atividade sensorial das fibras nervosas. Dentro do consultório, fazer aplicações do gel de oxalato e também de adesivos dentinários. Então, no nosso caso, na unidade básica, a gente pode estar tratando com os adesivos dentinários. Ainda as dores de origem pulpar. Temos, então, agora um quadro um pouquinho mais avançado, a pulpite reversível. Então, a pulpite reversível, quando presente, a dor é semelhante, né, à hipersensibilidade dentinária, ela é uma dor provocada. Geralmente, não há uma procura imediata ainda pelo serviço. É uma dor provocada com rápida remissão. O uso de analgésico somente na pulpite reversível, ele é eficaz, né? E o paciente descobre isso e ele vai postergando a ida ao consultório, a ida à unidade, principalmente agora nesse momento. Ao aspecto macroscópico, a polpa apresenta vitalidade e viabilidade, né? Os exames revelam uma cárie profunda, uma restauração extensa, pode ter infiltração ou não, uma restauração recente, uma restauração fraturada. Aqui ainda não há exposição pulpar na pulpite reversível. Aqui a gente pode observar, né, um congestionamento aqui no corte histológico, né, onde se observa essa arteríola bem congestionada, né, pela presença de hemácias, o que indica um grande afluxo de sangue, compatível aqui ainda com o quadro de hiperemia pulpar. Então, quando há remoção da injúria, né, do que está causando essa hiperemia, o processo de dor cessa, né, e há um restabelecimento dessa arteríola. Então, o tratamento da pulpite reversível, condutas conservadoras, remoção do agente agressor para evitar a evolução desse quadro, remoção do tecido cariado ou da restauração, fazendo ali um selamento com material biocompatível. No caso de cavidades médias e profundas, deve considerar a remoção parcial do tecido cariado. Neste momento, então, a gente está trabalhando com as técnicas minimamente invasivas, né, por conta dos aerosóis. Então, principalmente na odontopediatria, a gente está trabalhando bastante com a RT dentro das unidades, por conta, né, de se evitar o aerosol, mas para isso a gente tem que ter a indicação correta, né, com cavidades conservadoras, cavidade pequena, média, profundidade. Então, aqui a gente consegue ainda considerar a remoção parcial do tecido, que vai tirar a injúria do meu paciente. E aí, na pulpite reversível ainda, a gente tem proteção pulpar direta, né, indicada para pequenas exposições pulpares, geralmente por exposição acidental após o preparo cavitário, e aí coloca-se o material, aplica o material adequado sobre a polpa e, posteriormente, o material restaurador, seja ele temporário ou definitivo. Uma escolha também da pulpite reversível neste momento, né, principalmente pacientes jovens, dentes com risogênese incompleta, que a gente não sabe qual o momento que esse paciente vai conseguir dar sequência ao tratamento, né? Então, se você já, diante do diagnóstico, percebeu que é uma pulpite reversível, um paciente jovem, né, onde o corno pulpar dele tá bem fácil de se localizar, às vezes até de
de encontrar na remoção da dentina cariada, mesmo com a cureta, você ouve ali a exposição. E aí a gente lança a mão da pulpotomia por conta do tempo que a gente não sabe que ele vai conseguir, qual o segundo momento, né, do tratamento eletivo, de dar continuidade. Então, para a gente ajudar no auxílio, removendo a dor, de uma forma que também, que seja um procedimento, apesar de conservador, que ele vá conseguir esperar o momento de dar continuidade nesse tratamento. A gente sabe que a pulpotomia, quando realizado sob o diagnóstico correto e rigor da técnica, possui chances de sucesso em pacientes jovens, né? E ela é indicada principalmente para dente com risogênese incompleta. Então, se você tem ali o seu isolamento absoluto, que hoje praticamente todos os procedimentos de dentísticas, de endodontia que devem ser realizados na clínica, a gente tem que estar lançando mão desse recurso, né, do isolamento absoluto, até para nossa proteção também, diminuindo ali o risco da contaminação pelo aerosol. Tu já está com dente isolado, houve essa exposição, paciente jovem, né, com risogênese incompleta, então lance a mão desse tratamento, porque com certeza vai assegurar uma melhor saúde para o nosso paciente, né? Até o próximo momento de intervenção desse elemento, que a gente não sabe quando será. E agora a pulpite aguda irreversível. Aqui os sintomas já não aliviam com analgésico, é uma dor que impossibilita as atividades normais do cotidiano, é a dor espontânea, né, intensa, aguda, contínua, incessante, pode ser localizada ou difusa. Quanto ao teste de percussão, se der positivo, aqui já está associado a uma inflamação periapical também. E qual a diferença, né? Então, se já tem inflamação periapical da pulpite aguda irreversível para as pericopatias. Então, o diagnóstico diferencial seria o teste de vitalidade pulpar, né, onde, no caso positivo, né, nos testes de sensibilidade térmico, elétrico ou teste de cavidade, no caso positivo, ainda trata-se de uma pulpite aguda irreversível. Se o teste for negativo, já trata-se de pericopatias. Tratamento da pulpite aguda irreversível. Então, baseia-se principalmente no tratamento endodôntico convencional, né? No procedimento de urgência, a gente deve remover a polpa inflamada, seja de forma, né, de pulpotomia ou pulpectomia, a lavagem abundante com a solução irrigadora, localizar os canais e preparar a sua entrada. O medicamento de escolha, né, vai depender do tipo de inflamação da polpa, né, vai ser o corticosteroide ou um formoterol, e aí um selamento coronário com cimento temporário. Orientar bem o nosso paciente que esse cimento temporário, né, não tem uma durabilidade tão grande, que no segundo momento, se ele fraturar, ele vai ter que estar retornando para trocar esse medicamento, mediante a dor, né, se a dor persistir, ele tem que voltar também para estar refazendo o procedimento. Temos que lançar mão disso, né? É um período crítico, é um período que não dá, de estar se fazendo os tratamentos eletivos, a gente está impossibilitado disso. Então, o paciente, às vezes, nem sempre sai satisfeito, né, com o que a gente fez. Mas, mediante a conversa, mediante o acolhimento que você deu desde o início da consulta, com certeza ele sai mais compreensivo com o que está acontecendo. Agora, as dores de origem perirradicular. As principais características: a agressão microbiana aos tecidos perirradiculares podem induzir a liberação de mediadores químicos envolvidos no desenvolvimento de uma resposta inflamatória aguda. Muitas dessas substâncias agem sobre a microcirculação, promovendo vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, gerando uma saída de fluido dos vasos, né, com formação de edema, elevando a pressão tecidual e promovendo compressão das fibras nervosas sensoriais. Aqui num aspecto de uma lesão já, de uma necrose com lesão, né, perirradicular, a gente tem as zonas de infecção, contaminação, irritação e estimulação. Lembrando que, mediante essa situação,
a gente não vai conseguir aliviar a dor do paciente somente com uma simples abertura coronária. A gente tem que fazer a desinfecção do conduto, né, para que esse alívio da dor seja efetivo. Ao se realizar a abertura coronária, então, e a limpeza dos 2/3 coronários, pelo menos, né, pode haver o alívio de sintomas por conta da diferença de pressão que induz uma drenagem, mesmo que mínima, né, mas de magnitude suficiente para reduzir a compressão do ligamento periodontal apical. A remissão de sintomas é mais previsível quando o canal é limpo e desinfectado em toda a sua extensão. Eu não tenho, mas eu não tenho segurança para fazer isso, sou um clínico, estou ali na unidade e apareceu o paciente com dor de origem perirradicular, como agir, né? Qual o principal procedimento, então, eu devo fazer. Então, mediante o diagnóstico, faça pelo menos a abertura e a limpeza dos 2/3 coronários, já vai aliviar bastante, né? Lembrando que, para que você consiga fechar esse diagnóstico e fazer esse procedimento com segurança, a gente tem que lançar mão de uma radiografia periapical, pelo menos. Então, para a sua segurança e para a segurança do paciente também. Periodontia apical aguda. Então, as características: dor intensa, mastigação, teste positivo de percussão vertical e às vezes de palpação. Dor ao toque. O paciente reclama, né, de uma sensação de dente crescido. Há uma ligeira extrusão do dente do alvéolo devido à presença do edema. Na radiografia, pode haver ou não o espessamento do ligamento periodontal. Qual o tratamento? Se o conteúdo é tóxico no interior do canal, então fazer a limpeza completa dos canais em toda a sua extensão, né, um procedimento de escolha para alívio da dor, utilizando técnicas progressivas de instrumentação, prescrição analgésica e manter o dente em infraoclusão, já que ele está reclamando da sensação do dente crescido. Agora, periodontite apical aguda supurativa ou abscesso perirradicular agudo. As principais características: dor espontânea, pulsátil, a mastigação. Testes de percussão e palpação são positivos, pode haver aqui uma mobilidade, né, do dente e pode também haver um envolvimento sistêmico. Então, ele se divide, né, nas fases inicial, em desenvolvimento, e as principais características. Na fase inicial, não há tumefação, a dor pode ser excruciante, né? O paciente chega pedindo, pelo amor de Deus, para você realizar a exodontia do dente, uma extrusão dentária com leve mobilidade, dor à palpação. Tratamento: possibilidade de drenagem via canal, né? Colocar o dente em infrainclusão e a prescrição de analgésicos, dependendo da quantidade, né, do teor do pus, né, do líquido purulento, a gente faz a prescrição de antimicrobianos. A fase em evolução, as principais características: também se assemelha ao estágio inicial, porém com uma tumefação consistente. A dor é pronunciada quando o abscesso já se localiza no espaço subperiostal, porque tem uma rica inervação ali do periósteo. Um dramático alívio da dor ocorre após a ruptura do periósteo, atingindo então os tecidos móveis. Qual o tratamento? Possibilidade de drenagem via canal e via ligamento periodontal, se já houve a ruptura ali do periósteo, né? Colocar o dente em infraoclusão, prescrição analgésica e antimicrobiano. Ainda, né, no tratamento do abscesso perirradicular agudo em evolução, na presença de tumefação intraoral, se a gente percebe essa tumefação, né, durante o exame clínico, recomenda-se fazer a incisão da mucosa, mesmo na ausência do ponto de flutuação. Na maioria das vezes, o sangue irá drenar pela incisão, né? Então, é um procedimento esse que favorece muito a redução da pressão intratecidual e a drenagem de mediadores químicos de produtos tóxicos. Alivia bastante também a sintomatologia dolorosa com essa incisão.
E na fase evoluída, as principais características, né? Quadro clínico semelhante às fases antecessoras, agora com uma tumefação flutuante, né? Aqui há a possibilidade de drenagem via canal, né? Colocar o dente também em infraoclusão, prescrição analgésico e antimicrobiana. Periodontite apical aguda, né? Supurativo, abscesso perioradicular agudo. As principais considerações, né? Esperar, então, que o exudato purulento se esvazie, limpar, modelar, secar, medicar e selar coronariamente o canal. E aí vem aquele questionamento, né? Deixar o dente aberto, será que é possível, né? Mediante a esse momento que a gente está vivenciando, será que seria legal? Isso, uma conduta legal. Então, isso iria o quê? Permitir um aumento significativo de micro-organismos no canal, inclusive bactérias entéricas, né, raramente encontradas na infecção endodôntica primária, e que pode causar uma infecção secundária de difícil resolução. Então, vai permitir contaminação e obstrução por restos alimentares com risco de exacerbação. Então, o dente aberto só é justificado quando não há um equipamento, um material disponível para o tratamento, né? Então, a gente prefere que a literatura, as evidências trazem, dizendo que não é um procedimento muito adequado. As considerações, a ação da medicação intracanal tem lugar de destaque na endodontia, no entanto, o procedimento bem conduzido será o grande responsável pelo alívio da dor do paciente, né? O uso indiscriminado somente de antibióticos é considerado uma conduta inaceitável. Então, a gente tem que intervir durante essa fase, procedimento. Os outros tipos de urgência, caracterizados de acordo com o proposto pelo Ministério da Saúde. Cário, restauração fraturada. A restauração infiltrada necessita de uma rápida intervenção. As fraturas podem ocorrer tanto nas paredes de restauração como nas paredes do dente. Então, a gente vai ter que intervir nisso aqui, porque ele pode aumentar o processo de infecção. Então, a gente tem que cessar isso o mais rápido possível, né? Evitando aí as pulpopatias e uma inflamação, uma infecção dos canais radiculares. Pericoronarite, né, também é considerado um tipo de urgência. Então, é um processo inflamatório que se desenvolve nos tecidos gengivais, que recobrem as coroas dos dentes em erupção ou parcialmente erupcionados. São decorrentes do desenvolvimento de colônias bacterianas, né, com acúmulo de bactérias no espaço entre a gengiva e o dente. Esse tecido se torna demasiado e com sintomatologia dolorosa. Alveolite, né, é um processo que ocorre quando há formação ou quando há um deslocamento do coágulo do alvéolo após uma exodontia. Esse coágulo ele é considerado vital porque ele ajuda a proteger as terminações ósseas e neurais na cavidade vazia. Quando esse coágulo se desloca ou se dissolve, né, ou não é formado completamente, ele deixa o tecido ósseo exposto, sujeito à infecção. Esse quadro também causa dor intensa e necessita de intervenção imediata, né, o mais rápido possível. Ainda entre os tipos de urgência, o traumatismo dentário, levando em consideração sempre o tempo que esse traumatismo aconteceu. Então, o tempo que decorre entre o trauma e a colagem do fragmento ou a reinserção de um dente avulsionado irá fazer toda a diferença no prognóstico e tratamento. Quando a consequência do trauma é a avulsão, então o tempo é fundamental a ser considerado. As situações de colagem de fragmentos também necessitam de atendimento de urgência, principalmente se houver um sangramento interno ali do elemento. Lembrando, né, que mediante o trauma, lançar a mão da tomada radiográfica para a gente avaliar o que pode ter acontecido também na raiz, no alvéolo, enfim, para não avaliar somente coroa. Então, a gente tem que lançar a mão disso, sim, para fazer um diagnóstico legal e o tratamento melhor indicado.
Cimentação de coroas e próteses fixas. Mas isso é considerado urgência? Sim, isso é considerado um elemento de urgência, né? Um elemento estético que vai atrapalhar na fonação, na estética também, na função mastigatória desse elemento. Então, temos que cimentar as coroas ou próteses fixas. Ajuste de reparos de próteses parciais e totais removíveis. Então, o uso de próteses mal adaptadas ou em mau estado de conservação favorece o surgimento de lesões bucais, pode estar machucando o paciente, né? No caso de uma prótese fraturada, ele não vai utilizar, ele não vai conseguir se alimentar. Então, entra também dentro do hall de urgências. Ajuste do dispositivo ortodôntico. Então, aqui no caso, também pode causar lesões, quando tem um fio solto, um bracket que está solto, pode estar machucando a mucosa. E se a gente, de repente, não conseguir, às vezes, até mesmo na unidade da saúde, básica de saúde, pode aparecer um paciente, um adolescente que o fio está solto, que quebrou e está ali machucando a mucosa. Se a gente não intervir, ele vai tentar fazer em casa. De repente, pode ser pior ainda, porque o que ele for tentar resolver da maneira dele. Então, a gente tem que dar um jeitinho de cortar esse fio para que não esteja acontecendo a injúria na mucosa dele. As mucosites orais, então, são consideradas inflamação da mucosa, normalmente associada ao tratamento de quimio ou radioterapia. Elas causam edema, vermelhidão da mucosa, dor, sensação de queimação, muita dificuldade para ingerir, às vezes dificuldade de falar, mastigar, traz presença de lesões e até mesmo de sangue na boca. Outros tipos de urgências, biópsia de alterações anormais dos tecidos orais. Então, a gente deve considerar as lesões potencialmente malignas, sabendo que o diagnóstico tardio do câncer pode resultar em um prognóstico desfavorável. Então, como a gente não sabe qual o tempo, qual o segundo momento que a gente vai poder estar atendendo esse paciente, isso pode tornar prejudicial, o avanço dessa lesão. Lembrando que o câncer de cabeça e pescoço em estágio avançado pode levar a óbito ou a mutilações e deformidades. Ainda lá no tratamento da mucosite, lançar a mão, então, da laser terapia, do laser terapia. Então, um relato de caso aqui, dependendo do tipo da lesão, que a gente está visualizando ali, a gente consegue tratar muito bem nesse período que o paciente está passando por tratamento de quimio, radioterapia, a gente consegue aliviar bastante a sintomatologia dolorosa do nosso paciente, lançando mão da laser terapia, tratamento de laser terapia. Acho que não está dando para ver legal aqui, então por que a importância da biópsia? Porque diante de um diagnóstico patológico, você tem certeza do qual diagnóstico que você fechou ali daquela lesão, nada sugestivo, somente com diagnóstico clínico. Então, por isso a importância de se fazer o diagnóstico histopatológico, para ter a confirmação da possível malignidade ou não daquela lesão. A gente sabe que nem sempre o diagnóstico clínico, por exemplo, cisto residual, que também foi diagnóstico cirúrgico, cisto residual, no histopatológico era considerado um tumor. Então, a gente tem que lançar mão disso para conduzir melhor o nosso paciente. As principais características do câncer de cabeça e pescoço, seu estágio inicial é a ausência de sintomas dolorosos, porém, em estágios mais avançados, a dor pode ocorrer em cerca de 40% dos pacientes, então pode chegar para a gente com queixa de dor. Em geral, somente quando alcança um tamanho clínico considerável. A dor pode variar de um leve desconforto a dores excruciantes em casos avançados, especialmente na língua. Outros sintomas comumente encontrados incluem dor de ouvido, sangramento, mobilidade dos dentes, dificuldade para respirar, dificuldade ao engolir, dificuldade na fala, trismo muscular e parestesia. Então, não podemos esperar para atender esse paciente. Então, diante desse panorama, dessas novas orientações para o atendimento de urgência, a gente se baseia
dentro da nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, que já veio sofrendo algumas alterações desde a primeira nota técnica, e para os serviços odontológicos, que se encontram lá no anexo 4 dessa nota técnica da Anvisa, a gente traz que a assistência odontológica apresenta, sim, um alto risco para a disseminação do novo coronavírus, né, pela alta carga viral presente nas vias aéreas superiores e devido à grande possibilidade de exposição aos materiais biológicos, proporcionados pela geração de aerosóis durante os procedimentos. Então, os procedimentos odontológicos devem se restringir às emergências e à urgência, né, de um modo geral. Então, a gente já trouxe para vocês aqui o que está especificado como urgência, né, os principais procedimentos a serem realizados na urgência. Lembrando, né, gente, que mesmo diante de todo esse panorama, a gente tem que levar em conta o bom senso, né? E aí, o encaminhamento desse paciente, quando nós não sabemos qual o melhor momento, qual o momento posterior, né, que ele vai ser atendido após essa urgência, não sabemos ainda. Então, como orientá-lo? A forma de acolher, né, de explicar para esse paciente como conduzir mediante a urgência, como informar mediante a prescrição medicamentosa, como conduzi-lo à unidade de saúde para que ele possa buscar esse medicamento. Então, tudo isso hoje tornou-se ainda mais necessária essa escuta do paciente, essa fala com ele, essa orientação para ele, porque senão todo dia ele vai estar na unidade de saúde, porque o problema dele não vai ser resolvido. Então, a gente tem que explicitar para ele as condições, a chance de recidiva desse tratamento de urgência, mas que no momento é o que a gente está podendo fazer mediante as evidências científicas, né? Então, a gente pede, né, a gente pensa, né, como agir diante de um procedimento que, de repente, vá causar um aerosol, se a gente vai ter que lançar a mão de utilizar a caneta de alta rotação, porque senão não vai aliviar a dor do meu paciente. Então, a gente fala assim, não podemos mais estar anestesiados mediante a dor do outro. A solidariedade é a dor do outro doendo em mim. Então, isso aqui está muito... A gente está vivenciando muito isso diariamente, no nosso dia a dia. E, às vezes, nem sempre o procedimento propriamente dito resolve o problema do paciente. Como eu disse, a escuta, né, da queixa dele, a orientação que a gente deve fazer de uma forma mais simples, né, que não é um tratamento eletivo, mas uma forma efetiva, né, para que ele consiga resolver aquele problema naquele momento. E orientando ele que pode ser que ele vai ter que procurar novamente o serviço, né, porque o tratamento não foi finalizado, não foi concluído. Então, a reflexão desse momento, acho que é isso, né, a dor do outro doendo em mim. Mediante todos os cuidados, outro dia a gente estava refletindo com outro grupo de colegas cirurgiões dentistas, a gente pensando assim, acho que o lugar menos propício da gente adquirir esse vírus é no trabalho, porque a paramentação que a gente está utilizando, né, os estudos, a biossegurança que veio, né, tão em tona, tá tão todo mundo estudando, todo mundo buscando qual o melhor EPI, qual o melhor meio de tratar, de cuidar da superfície, da limpeza após os atendimentos. Então, os cuidados estão redobrados. E acredito que isso, né, esse novo normal não vai passar tão rápido. E também acredito que a biossegurança não volta atrás mais. Então, a gente está lançando mão de cuidados, até mesmo no sistema público, principalmente no sistema público, a gente está utilizando de todos esses cuidados, né, para que a nossa equipe esteja protegida, para que o meu paciente esteja protegido e para que o problema dele seja resolvido por hora, né.
Então, a reflexão que a gente traz mediante tudo isso é isso, a dor do outro doendo em mim. Vamos pensar um pouquinho, vamos ter todos os cuidados, vamos tentar resolver aquele problema do nosso paciente que foi ali tão angustiado procurar a gente naquele momento. Com certeza ele também não queria estar ali naquele momento. Né? E aqui só uma reflexão, né? Como gostoso eu, enquanto servidora pública, como eu gosto de clínica odontológica movimentada, né? Que saudade desse momento, dessa loucura, desse corre-corre, e dessa interação toda de profissional, de paciente, da equipe. Quando será que a gente vai poder reviver isso novamente? Não sabemos. Né? Acho que tão cedo a gente vai ter que postergar esse momento. Então, é isso, gente. Aqui algumas referências. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, agradecer por todos vocês que estiveram até agora aqui com a gente, ouvindo, né? E é isso, a gente vem com o intuito de trazer algumas reflexões, alguma possibilidade do que pode acontecer, do que não pode. A gente está acompanhando a telesaúde, né? Está sempre buscando também, diante da pandemia, o que fazer melhor para nos proteger quanto ao EPI, biossegurança. Então, acho que o caminho é esse, é a informação, né, baseada em evidência científica, para a gente se cuidar e continuar cuidando do nosso paciente. Nós fizemos um juramento, né, e mediante esse juramento a gente não pode negar a assistência. Então, acho que a melhor forma é a gente se precaver, a gente se cuidar, a gente estudar e fazendo da melhor forma possível, com certeza, a gente vai estar ajudando o paciente e vai estar sendo ajudado também. Porque enquanto a gente cuida deles, tem alguém muito maior cuidando da gente. Gente, muito, muito, muito obrigada. A Letícia pergunta em relação à pericoronarite. O tratamento indicado permanece a exodontia do elemento ou pode-se apenas remover o opérculo gengival? Olá, Letícia, tudo bem? Então, quanto à pericoronarite, a gente está evitando as exodontias, né, que não sejam de circunstâncias urgentes. Então, a literatura traz, sim, pela técnica minimamente invasiva, em todos os aspectos. Então, se remover o opérculo gengival já for efetivo, mediante a prescrição medicamentosa também, mediante a higienização oral que a gente vai estar realizando ali, e orientando o nosso paciente, se for efetiva, pode sim ser a opção, tá? Antes da exodontia, com certeza. Lembrando que você vai ter que acompanhar, né, esse paciente, de repente ele vai retornar ou não. Então, você para não deixá-lo totalmente desamparado. Ou se, como a gente está trabalhando em esquema de urgência, aqui em Cuiabá, no sistema público, a gente está trabalhando com 30% da capacidade. Então, de repente, ele pode retornar no momento que você não esteja presente, que seja outro colega. Então, oriente a ele a procurá-lo no dia que você estiver presente, ou então você liga depois para ele, pega um telefone para conversar, para saber como evoluiu o quadro dele. Tá? A gente fala assim para não deixar desassistido. Né? Então, tem formas de a gente comunicar com esse nosso paciente. Então, acho que o principal seria manter essa comunicação. Mas pode sim ser uma opção, tá? Menos invasiva. Será que eu respondi, Letícia? Letícia colocou aqui no chat que respondeu sim, obrigado, agradeceu. Obrigada. Estamos aguardando mais alguma pergunta. Lembrando, Kleber, estou vendo a Valéria falar aqui, né? Será que a Valéria é nossa colega, conhecida, amiga, né? Que ela falando, enquanto a gente cuida do outro, né? Que a minha fala, tem alguém muito maior cuidando da gente. Lembrando que nós, profissionais da saúde, estamos também tendo uma porta, né? De cuidados, temos uma ferramenta de cuidados, a gente já tem alguns colegas buscando a ferramenta e que tá sendo efetiva, viu? A conversa está sendo bacana. Então, a gente tem
esse cuidado também de quem cuida da gente, né? Porque não é fácil, né? O nosso estresse, o nosso medo, o nosso temor hoje está muito grande, está elevado. Eu costumo dizer assim, eu acordei, hoje é o meu dia, né, deu isso. Senhor, vai na frente e me dê coragem, né? E proteção. Então, a gente tem essa ferramenta hoje que disponibiliza o cuidado do servidor também. Maria Emília, a gente está monitorando tanto a plataforma da RNP como a transmissão que está sendo feita pelo Facebook e pelo YouTube. E o que consta são vários elogios, muito agradecimento para você. Obrigada, gente. Como sempre, né, toda vez que a gente pede para você está sempre a postos para nos auxiliar. A Rebeca pergunta qual a sua opinião sobre curativo com eugenol para pulpites irreversíveis. Rebeca do Serviço Público, será? Rebeca, você está me ouvindo? Sim. Então, Rebeca, na minha graduação, eu sempre tive um lado muito afetivo, tanto pela odontopediatria quanto pela endodontia. Então, acabou que eu fui por esse caminho aí. Na minha graduação, a gente aprendeu, né, que o eugenol, ele tem um efeito meio que anestésico, né, nas pulpites. Mas no dia a dia, na prática clínica e depois da endodontia, eu não utilizo não, né, somente o eugenol, a menos que você não tenha outro recurso, tá? Se você tiver outro recurso, você está dizendo a pulpite reversível, né? Então tem que avaliar o diagnóstico, se ela ainda é só inflamatória, se já tem a inflamação periapical, e aí a gente lança a mão do corticosteroide, do farmacresol, né? Bem sequinho na bolinha. O otosporin a gente utiliza bastante aqui no serviço público. Agora, se você não tiver nenhum outro recurso, né, para não deixar o dente aberto sem a medicação, aí é mais ou menos por aí o caminho, tá? Mas se você tiver como utilizar outro medicamento, deixa ele para a última escolha. Ele não é tão efetivo, ele só tem ele tem um poder antimicrobiano, né? Ele só ameniza a dor, tá? Respondido? É verdade, a Letícia está falando aqui. O Otosporin é uma ótima opção nesse caso de pulpite reversível, porém não são todas as unidades que possuem a medicação. Então, é como eu falei, quando você não tem outro recurso, teria que lançar a mão dele, né? Ou então correr atrás, né? Pedir para o responsável técnico, para o gestor, vamos correr atrás aí da medicação que a gente está precisando. Né? Eu falo assim, a gente tem que fazer ser ouvido, né, gente? Nesse momento agora, então, eu costumo brincar muito com o meu chefe assim, eu tô aqui, do meu jeito, né? Tô parecendo um astronauta aqui na unidade, mas eu tô aqui, fazendo a minha função, mas tomando todos os cuidados possíveis. Então, a gente requer esses cuidados, né? A gente pede, solicita, porque sem o mínimo cuidado, sem o mínimo recurso, também a gente não consegue trabalhar. É mais ou menos por aí. Jovelina, será que Jovelina é minha aluna? Lina, se for você, um beijo. Saudade dos meus alunos, gente. Não pode ter aula, só online. Ok. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, doutora Juliane, muito obrigada pela paciência. Madruguei hoje. Ela, eu acrescentei mais um negocinho na aula, muda para mim, por favor. Ela, falei, não, a primeira palavra que eu falei, bom dia, não fique brava comigo. Gil, valeu, tá? Valeu a parceria. Como eu falei, as trocas que a gente tem de paciente, de caso clínico, a gente tenta sempre se ajudar dentro do serviço público aqui em Cuiabá. Obrigada ao Telesaúde, obrigada ao Kleber, que está sempre também com paciência para nos apoiar, nos orientar, né? Todas as web aulas que eu participei, o Kleber sempre dando uma mão. Obrigada, professora Conceição, também. E obrigada a cada um que esteve aqui hoje, participando com a gente, tá? Lembrando que o bom senso, né?
se protejam, né, da melhor forma possível, todo mundo, o negócio está aí, no meio de nós, então temos que nos cuidar, temos que cuidar do nosso paciente, nós fizemos um juramento para isso, a nossa profissão é linda, maravilhosa, mas tem como a gente se cuidar também, então cada um cuide de si, cuide da sua família, que Deus está cuidando da gente, tá? A gente está só fazendo bem para a nossa população, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo.